Bom, Rodrigo Moliterno aí mais uma semana. Bom dia a todos. Vamos ver o que essa semana reserva, né, para nós. Acho que semana passada a gente já teve um grande avanço com as medidas adicionais que o Banco Central anunciou junto ao governo na sexta-feira. Enfim, a gente teve aí a Caixa junto ao BNDES, junto ao Banco Central, anunciando novas medidas para irrigar o sistema financeiro. A gente vem comentando aí desde a semana passada essa dificuldade dessa irrigação do sistema bancário chegar para a economia real. E realmente o Roberto Campos comentou na sexta-feira que existe essa dificuldade, só que através de caixa econômica eles vão tentar aí alguns avanços, e inclusive também teve um anúncio na sexta-feira de que o governo vai entrar com uma PEC para que o Banco Central consiga fazer um ir aos moldes, né, lá no Federal Reserve, comentando nas últimas semanas, que é de acessar essa dívida diretamente das empresas sem fazer isso através dos bancos. Então, a gente tem essa PEC que deve começar a tramitar essa semana no Congresso, é um avanço bem importante. Fora isso, também a gente teve aí 150 bi, somando BNDES e Caixa, que eles vão tentar fazer aquele programa de financiamento de folha de pagamento. A gente tem 150 em diferimentos. O que são os diferimentos? É simples, FGTS para as camadas mais frágeis aí da população, então eles vão puxar o 13º e o abono salarial. Eles não estão criando novas receitas, eles estão antecipando para o segundo trimestre as receitas que aconteceriam aí no último trimestre. A gente também tem aí anúncio de transferência para governos dos estados e municípios. Eles vão tentar rolar as dívidas dos estados e dos municípios. Enfim, a gente teve um call no sábado, através da XP, com o Paulo Guedes, onde ele está falando que essa injeção por parte do governo vai totalizar 5% do PIB, que pode chegar a 750 bilhões de reais. Então, a gente tem aí uma atuada, por mais que a gente tenha essa crítica de que o governo está lento, a gente sabe que tem muitas dessas medidas que eles tiveram que tomar cuidado para não cair em crime de responsabilidade fiscal, inclusive, porque ainda não era constitucional, enquanto eles não decretavam o estado de emergência, não era constitucional, então eles tinham que tomar esse cuidado. Também tem a lei de responsabilidade fiscal, onde eles não podem criar despesa antes, né, de justificar através de uma receita. Então, por isso também que a gente tem uma lentidão no anúncio das medidas fiscais, e isso tem que ficar bem claro. Então, assim, essas medidas estão sendo feitas. A gente tem uma tensão agora também por parte desse isolamento horizontal. A gente não está entendendo quanto tempo isso vai funcionar, se vai ter uma estratégia da transição do isolamento horizontal, que é o isolamento total, para um isolamento vertical, onde as camadas mais vulneráveis ficam afastadas e as atividades vão se regularizando, e isso acaba impactando na Bolsa, né, Rodrigo? Exatamente. E pegando o gancho dessa questão do isolamento, né, teve uma fala do presidente Trump esse final de semana, que inicialmente ele imaginava que após a Páscoa já conseguiria começar a flexibilizar. E ele já prorrogou isso aí para o final do mês, o que refletiu, de certa forma, nos mercados, principalmente no mercado de petróleo, né? O petróleo hoje continua cedendo, tá? Chegou no nível mais baixo de 18 anos. A gente sabe que o petróleo é uma referência aí nas bolsas, estão fazendo com que as bolsas recuem um pouco. Não é aquelas quedas absurdas, igual a gente viu no passado recente, mas elas estão, de certa forma, recuando justamente por esse delay na reabertura das economias. Acho que os pontos colocados pelo Guedes na live desse final de semana foram muito positivos. Era isso que o mercado esperava realmente, tá? Essa atitude do governo, o governo atuando, ele tem as suas limitações, não dá para sair, não acha que o governo é salvador da pátria, ele está atuando de certa forma no que ele pode, como ele pode. Obviamente, vamos esquecer o lado político aí, Bolsonaro, as declarações dele, olhar para o lado econômico. Então, tanto Guedes quanto o Congresso, Maia,
a Alcolumbre, eles estão, sim, trabalhando, de certa forma, juntos para tentar minimizar todo esse impacto, colocando mais liquidez na economia. Acho que um ponto positivo que começa já a acalmar um pouco os mercados, talvez principalmente os mercados de fundos de créditos, é essa PEC, onde você mesmo comentou, onde vai, tipo, o nosso QE, né, com moldes americanos e europeus, onde o governo vai poder comprar créditos direto das Banco empresas. Central, exatamente. Central, exatamente. Então, acho que essa classe de ativo que vinha sofrendo bastante deve dar uma acalmada agora, tá? E a gente continua com a nossa, acho que com a nossa mesmo viés, né? Vamos ter calma, acho que bastante oportunidades aí estão surgindo. Olhando para a bolsa em específico, acho sim que tem muita coisa atrativa e barata. Acho que dá para ir, para quem tiver apetite, quem tiver espaço em seu portfólio, ir aumentando gradativamente, fazendo seleções das empresas saudáveis, empresas que têm estrutura financeira boas, empresas de porte, e elas estão bastante desvalorizadas. E, obviamente, passando esse período, a gente vai ver uma melhora delas em geral, né, cara? Exatamente. Assim, essa semana a gente tem alguns indicadores que vão ser divulgados e que podem trazer volatilidade. Então, amanhã a gente tem a PNAD com taxa de desemprego ainda para fevereiro, então ainda não deve traduzir muito a realidade do momento. Na quarta-feira, a gente tem a pesquisa ADP Employment nos Estados Unidos, que mostra a criação de postos de trabalho no mercado privado. Esse dado é para março e serve como um termômetro para os dados oficiais do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vão ser divulgados na sexta-feira. O famoso non-farm payroll, que mostra a criação de postos de trabalho tanto no mercado público quanto privado. Então, esses números eles podem trazer alguma volatilidade para o mercado. E na quinta-feira que a gente tem o dado semanal de auxílio-desemprego. Na semana passada trouxe um susto. A gente sabe aí que, enfim, a cada 1 milhão de pedidos de auxílio-desemprego significa cerca de 1 ponto percentual na taxa de desemprego. Então, a gente vem acompanhando atentamente esses dados do mercado de trabalho. Isso deve ainda trazer alguma volatilidade. O noticiário, fluxo de notícias é intenso, o que contribui ainda também para alguma volatilidade. A gente sabe que, enfim, conforme o noticiário vai saindo, os investidores vão refletindo isso no preço dos ativos, mas o pano de fundo, eu acho que é positivo. O governo está se adequando dentro do que é possível para tentar estancar essa crise. A gente vai acompanhar o andamento aí de muitas dessas medidas que foram anunciadas dentro do Congresso, porque precisam de aprovações, ainda que tenha esse desentendimento. O Executivo e o Legislativo, Paulo Guedes tentou traduzir isso de uma maneira muito tranquila e ele passou confiança. Enfim, ele e o Mansueto, que tem saído, dado as caras aí para o mercado, eles têm tentado acalmar os investidores. E também vale comentar agora, para finalizar, que saiu o Focus, que sai toda segunda-feira, mostrando que o mercado está trabalhando com uma Selic de 3,5%, e a projeção do PIB, que estava ao redor de 1,5%, agora a mediana já corrigiu para uma contração de 0,5%, e provavelmente essa contração em 2020 ela pode ainda ser aumentada pelo mercado. O mercado pode chegar aí no Focus a projetar uma contração de 2% do PIB. A gente sabe que, por exemplo, nós estávamos projetando um crescimento ao redor de 1,8%, 2%, porque a construção civil iria amparar através, né, da conta dos investimentos a atividade econômica, assim como o varejo, enfim. Com esse primeiro e segundo trimestre prejudicado, a gente sabe que a gente não vai poder contar com isso. Provavelmente a gente vai viver aí uma recessão técnica primeiro e segundo trimestre de contração, e lógico que a magnitude dessa contração vai depender do isolamento e também dessas medidas do governo chegarem à economia real. Então, assim, vamos nos manter otimistas. As medidas são boas, estão sendo colocadas em prática, e acompanhar com cautela aí o noticiário e com muita paciência, porque quando a gente acompanha aí essa curva da doença no Brasil, como falam, curva de achatamento, período, a gente ainda não tem muita noção de como que vai funcionar aí essa questão do isolamento, se vai ter uma transição de horizontal para vertical. Então, é acompanhar o noticiário. É isso. É isso aí. Boa semana.